Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar agora sobre o tema da terceirização e todas as novidades trazidas pela sua lei própria. Lembre-se que ela é até, vamos ver aqui, anterior à reforma trabalhista, a lei 13.429. Antes, meus amigos, a terceirização ela era regulamentada por uma súmula apenas pela súmula 331 do TST. Então, não era positivado dessa forma na CLT, era uma súmula que regia a matéria. E uma matéria tão importante quanto a terceirização nunca tinha virado lei, nunca tinha tido uma regulamentação própria. Não estou discutindo se a lei é boa ou se a lei é ruim, se eu concordo ou não. Eu estou dizendo apenas que o tema terceirização não poderia ficar só por uma súmula por tantos e tantos anos. Até porque não é função principal do TST legislar. Embora o próprio TST tenha gostado um pouco dessa temática nos últimos anos e devido às lacunas que a CLT contém, o TST aproveitava essas lacunas e vinha basicamente legislando sobre algumas matérias. Então isso também não é bom. De fato, gente, o que eu quero dizer para vocês que antes da regulamentação da Lei 13.429, a terceirização ela podia se dar apenas na atividade meio da empresa, nunca a atividade fim, aquela principal da empresa, sempre a atividade meio. Tá? Então a parte de vigilância, de segurança, essa parte limpeza, essa parte toda, normalmente as empresas poderiam terceirizar. E aqui é importante eu falar com vocês, mostrar para vocês como se dá esse mecanismo de terceirização. Por exemplo, o que é uma terceirização para você entender? Nós temos aqui uma empresa A que vai prestar serviços, podemos dizer assim, à empresa B. Então a empresa B, tá? Essa empresa B aqui, vamos supor que tenha terceirizado a parte de limpeza, de segurança da sua empresa. Ela vai fazer um contrato com a empresa A. A empresa A é a empresa o quê? Prestadora de serviços. Ela vai prestar o serviço de vigilância, ela vai prestar o serviço de limpeza à empresa B, ok? Que ela vai tomar, não é? Ela vai tomar aqueles serviços. Então, o nome da empresa B qual é? É a tomadora de serviços. Essas nomenclaturas são importantes para que você, quando esteja lendo, prestadora, tomadora, quem é o quê? Que tipo de responsabilidade? Você não se confunda. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, você para e faz aqui o quadrinho que você não vai ter nenhum tipo de problema, apenas para você organizar a cabeça. Tá bom? Então, essas empresas prestavam serviços. A empresa A, que no caso, prestava serviço à empresa B. Ela contratava os empregados através desse contrato civil entre essas empresas. Beleza? Nenhum tipo de problema até aqui. Então, o que acontece? Esses trabalhadores... Espera aí que o computador não quer lá. Então, o que tem? Esses trabalhadores aqui da empresa A, acabei de falar, né? Eles aqui, eles eram empregados da empresa A. Quem assina a carteira desses trabalhadores? Eles são vinculados a quem? A empresa A.
e vão trabalhar na empresa B. Quem paga o salário dessas pessoas aqui é a empresa A, embora ele preste serviços à empresa B, tá? Esse é o ponto. Conceito ainda geral de terceirização. Se essa empresa aqui some do dia para a noite e esses trabalhadores ficam a vir navios, uma eventual ação trabalhista, contra quem esses trabalhadores vão ingressar com ação? Contra a empresa A, óbvio, e também contra a B. Qual é o tipo de responsabilidade de B? Solidária ou subsidiário? Aqui eu tenho que falar esses conceitos com vocês, diferenciar uma coisa da outra. Solidário é quando eu posso escolher. Eu tenho a opção, eu tenho a faculdade de escolher entre, por exemplo, A ou B. Eu escolho um dos dois, tanto faz. Isso acontece muito aonde? Lá no direito do consumidor, quando você tem lá a solidariedade da cadeia produtiva, de todo mundo, não importa. Você pode escolher contra quem você demandar. Eu dou sempre o exemplo de você vai na banca de jornal e você compra muitas têm uma geladeira que vende refrigerante, sucos, etc. Vamos supor que você compra uma Coca-Cola. Aí aquela Coca-Cola, vamos supor, esteja estragada. Mas não vamos entrar na discussão lá do artigo 14 do CDC, se o comerciante acondicionou bem os produtos. Não, vamos dizer que está tudo direitinho, tá? No meu exemplo. E você, consumidor, vai lá naquela máquina, pega a Coca e ok. Depois você vem a passar mal, ela estava estragada e tudo mais. Contra quem você vai ingressar com a ação? Contra o dono da banca de jornal ou contra a Coca-Cola? Não é verdade? Você pode optar. Os dois, só a Coca-Cola, você tem uma solidariedade. Ao passo que quando ocorre a subsidiariedade, ou seja, embaixo. Então, eu só posso, regra geral, responsabilizar B depois de esgotados todos os meios de execução em face de A. Porque A é o que? O devedor principal. Tá bom? A é o devedor principal. Então, se por exemplo eu não encontro bens em nome de A, não encontro nada, saldos bancários, absolutamente nada em nome dos sócios, aí sim eu vou em face de B. Embaixo, depois, né? Eu vou em face de B. Essa é a regra geral, que é o responsável por aquela obrigação. Depois de A. Essa é a regra, sempre foi mais ou menos a regra geral. Claro que nós temos algumas exceções, tá? Nós tínhamos aí algumas exceções, mas quero tratar aqui dessa regra geral. Por exemplo, nós tínhamos aqui a responsabilidade de B, fica limitada ao tempo em que esse trabalhador trabalhou lá. Por quê? O terceirizado, ele pode estar cada hora em um lugar. Ele trabalha um ano, o serviço de limpeza, por exemplo, ele trabalha um ano em determinado condomínio, segurança de um condomínio. Ele trabalha um ano naquele condomínio. Aí depois acabou o contrato, agora ele trabalha um ano no outro condomínio. Toda essa escala, todos esses lugares que ele passou, ele pode colocar no polo passivo da demanda. E a responsabilidade vai ser de cada um, limitada ao tempo que o trabalhador lá esteve. Então o trabalhador não vai assumir aqui a dívida principal. Vamos supor que a dívida principal aqui seja 20 mil. E esse trabalhador tenha trabalhado para B 6 meses. A conta vai ser feita em cima dos 6 meses. A responsabilidade desse empregador aqui, empregador não, né? Dessa empresa aqui do B, para com esse trabalhador, limitada a condenação ao tempo que trabalhou lá. 6 meses. Tá? Basicamente,
é dessa forma que as coisas acontecem. Tá bom? Essa aí é a regra geral. Então, nós temos também a terceirização pela administração pública. A administração pública, ela tem um peculiar, ela tem um a mais que você tem que comprovar na hora do ingresso de eventual demanda trabalhista. O que é? A culpa. Não basta você chegar e falar assim, olha, eu era contratado da empresa A, que fez um contrato civil com a administração pública. Para você trabalhar, não importa, né? Se é uma administração pública, se é o Estado, se é o município, se é o governo federal, não importa, administração pública. Tá? Então, do dia para a noite, essa empresa que fechou. E esse trabalhador ficou a ver navios. Ele entrou com a ação em face de A e também administração pública. Só que nesse caso, ele tem que provar o quê? Como assim, professor? Que a administração pública, ela tem que fiscalizar os contratos de trabalho dessa empresa A aqui. Ou seja, se a empresa A está depositando o valor do fundo de garantia corretamente, se ela está recolhendo o INSS corretamente, se ela está pagando os salários corretamente, se ela está pagando corretamente ou não seus haveres trabalhistas. Então, depois, você empregado que era terceirizado da administração pública, em eventual demanda, você tinha que provar ainda a culpa da administração pública. Tá? E o juízo reconheceu. Isso aqui, gente, eu particularmente agora, falando com você, eu entendo de uma maneira um pouco mais objetiva. A partir do momento, e eu tenho casos na justiça, né, diversos clientes nesse sentido. A partir do momento em que eu tenho um caso, evidentemente eu não vou dar nomes, tá? Vai ser fictício aqui. Que eu tenho um caso em que o trabalhador, a trabalhadora aqui, você pega o extrato do fundo de garantia, está lá, 0,0. Recolhimento do INSS, 0,0. Você pega esse extrato, junta ao processo e fala, olha, a administração pública falhou no seu dever de fiscalização. Porque ela tem administração pública, pelo próprio nome, ser público, cuidar do bem público, pelo contrato da empresa que vai prestar o serviço, né? Que zelar por isso. A partir do momento em que isso aqui não está ocorrendo, há uma falha da administração pública em fiscalizar esses contratos. Ela não fiscalizou que está tudo zerado, que não tinha recolhimento, que não tinha depósito do fundo de garantia. Eu já prefiro ver a coisa de uma maneira mais objetiva. Pô, tá zerado? Não viu? Condenação. Prova da culpa. Tem culpa e condena. Se a empresa tiver sumido ou não tiver bens, condena a administração pública a pagar e acabou. Porém, a nossa, entre aspas, ou podemos dizer, justiça brasileira, ou injustiça brasileira, né, que em muitos casos atua, né, enfim, de forma estranha, ela não, em muitos casos não entende dessa forma. Então o que mais o trabalhador, pergunto, o que mais o trabalhador precisa provar a culpa da administração pública? O que ele tem que fazer mais? Se ele já junta tudo e não tem. Não é verdade? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: a administração pública, para que haja responsabilidade da administração pública, você ainda tem que provar a culpa. Só que a nossa justiça, que é culpa, né? Aí cada desembargador, cada juiz, cada um tem o seu próprio código de processo, cada um tem as suas próprias leis,
e faz o que quer e cada um entende da sua maneira. Eu entendo que algumas coisas deveriam ser mais objetivas, como esse exemplo que eu dei. Viu, fiscalizou, tem faltando mais de 20% das contribuições previdenciárias, não tem 20% de depósito do fundo, presunção de culpa e acabou, não tem discussão. Porque quem é o prejudicado na história toda é o trabalhador. Tá? Então a regra geral, meus amigos, da terceirização era essa. Tá? E acho importante, mesmo que nós tenhamos falado aqui por 15 minutos sobre isso, para vocês entenderem o mecanismo da terceirização, para agora a gente falar ponto a ponto. Então antes você podia fazer isso tudo que eu falei nessa atividade meio. Porém, eu tenho que fazer uma observação, que é a seguinte. Grande problema, conforme falei no início do vídeo, que nós tínhamos apenas uma súmula relacionada e não uma lei específica, que já deveria ter vindo há muito tempo, se essa ou melhor do que essa, aí é outra discussão. Você chegar e abrir diversas empresas de fachada no Brasil, é o grande problema da terceirização. Não é só o que muitos dizem por aí, não tem direitos. Não é isso, os direitos são os mesmos. Você não tem, terceirizado, não tem 13º. Isso é mentira. Terceirizado não tem não sei o que. Isso é mentira. Popularmente isso é fake news. Tá? Isso não existe. O terceirizado não tem 13º. Terceirizado não tem isso. Isso é mentira. Porque ele é contratado por alguma empresa carteira assinada. Ponto. Agora, o grande problema, a meu ver, e o problema de ordem prática que a gente vê nos processos e com nossos clientes é o seguinte. A constituição das empresas, elas já são constituídas em nomes de laranja, já são empresas laranja, que fazem contratos escusos com a administração pública. E elas somem do dia para a noite, deixando vários trabalhadores a ver navios. E depois a justiça não reconhece. Porque muitos da justiça, por vezes, têm vínculos com esses da administração pública que fazem contratos com essas empresas de fachada. Só que isso ninguém fala. Você imagina alguém falar isso na tela da TV no meio desse povo? Né? Você imagina alguém falar isso? Lá? Não vai falar. Então é complicado. Então esse é o grande problema. Isso eu falo, porque você quando vai entrar com uma ação, você já vê, pesquisa a empresa e pesquisa o nome dos sócios, você já vê que tem ação de 5 anos antes que já não tem nada. Já é constituída em nome de pessoas que não tem nada. Agora, como é que essas pessoas abrem as empresas? É isso que a gente precisa buscar e melhorar no Brasil. Como é que essas pessoas estão abrindo empresas? Você tem que ter uma integralização do capital melhor para fins de eventuais problemas trabalhistas. É isso que tem que mudar, essa estrutura. Porque as coisas já são abertas em nome de terceiros, laranjas, tudo fachada. Já pega pessoas ali até mortos, coitados. Você já pega aquela ação ali, já coloca aquela empresa em nome de A, de B, ou de C, sei lá de quem, que já não tem bem, o outro já não tem não sei o quê. Então aí depois muda a razão social, muda e faz contrato de novo e assim vão. Esse é um grande problema da terceirização. Grande. Legal? Agora vamos lá. Tem uma grande divergência, se vocês forem pesquisar a respeito, há uma grande divergência entre se a nova lei passou a admitir ou não a terceirização da atividade fim da empresa. Eu acho que é claro, cristalino, não vou entrar na questão se é bom ou se é ruim, que aqui é uma outra discussão paralela, um pouco mais paralela e mais profunda, alheia aí à parte técnica, se foi bom ou ruim, e se aqui, olha só, a atividade da empresa, a atividade fim. Entendo que sim, e a lei é clara nesse sentido, nós vamos ver. Olha lá, vamos ver a definição no artigo 4º na lei 13.429. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado
destinada a prestar à contratante serviços determinados e específicos. Ou seja, dessa definição, ela não está falando atividade meio. Serviços determinados e específicos. Ponto. Tá? Agora, lembra que eu falei? A empresa prestadora é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar à contratante. Quem está contratando aqui, lembra, a nossa empresa B está contratando a empresa A, que é a prestadora. B vai receber aquele serviço, ela vai tomar aquele serviço. Parágrafo 1º, a empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Aqui, veja bem, você pode ter uma subterceirização, se assim podemos dizer. Veja bem, a empresa prestadora, então vamos com calma aqui, ela remunera e dirige o trabalho, contrata, então ela pode pegar o nosso amiguinho aqui, contratou, remunera, ela paga o faz-me rir para ele e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. Ou seja, ela vai dizer, olha, vocês foram contratados para a segurança do condomínio X. Então, assim, ela vai dirigir aquele trabalho. Ou subcontrata, olha só isso aqui, a possibilidade alternativa. Ou subcontrata outras empresas para a realização desse serviço. Então, A pode fazer, ela recebe, olha lá, ela recebe o dinheiro de B, que está contratando, está pagando essa empresa, e essa A pode pegar uma empresa C para prestar serviços a B. Ela pode subcontratar para a realização daquele serviço. É claro que aqui você vai ver o que está no contrato entre A e B. Igual contrato de locação normal, aí provavelmente da sua residência, ou que você já tenha ouvido falar. Você pode ter aqui aquele contrato, permita a sublocação, ou seja, você pegar e alugar para outra, aquele imóvel, ou se o contrato não permite. Isso aqui vai depender de um ajuste entre A e B, o contrato de A e B. Legal? Conseguiram compreender até aqui? Se permitir, A pode contratar uma outra empresa, ou seja, subcontratar, para C, no caso, prestar serviços a B. Legal? Tranquilo? Parágrafo 2º. Importante. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, quaisquer que seja o seu ramo e a empresa contratante. Porque nós tínhamos o seguinte, olha a importância desse parágrafo 2º. Quando a terceirização ela era feita por fraude ou ela era irregular, antes da lei, nós tínhamos o quê? Que aquela terceirização seria considerada ilícita e, por conseguinte, haveria formação do vínculo de emprego entre este trabalhador, tá? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, entre este trabalhador e a empresa tomadora dos serviços. Ele passaria a ser empregado dessa empresa. Haveria essa formação do vínculo, tá? Agora, nós temos uma disposição clara em relação a isso. Olha aqui. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços, quaisquer que seja o seu ramo. Esse ramo, não importa do que seja, mas eu entendo também se é a atividade fim ou meio. Olha só que interessante. E a empresa contratante. Então, não se configura vínculo empregatício. Legal? Vamos indo passo a passo na legislação para que você compreenda como um todo. Vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Artigo 4º. São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros.
você pode substituir isso aqui pelas empresas terceirizadas. Ou seja, esse artigo 4b, ele vai colocar opa, não é qualquer empresa agora que pode terceirizar, não. Empresas terceirizadas agora, elas têm que ter requisitos. Quais são esses requisitos? Isso não existia. Então a lei já vem e já coloca uma medida. Isso para evitar um pouco aquilo que eu falei agora há pouco. Que era o quê? Você pegar uma empresa, às vezes de laranja, não sabe quem é quem, você criar um óbice a esse respeito. Então quais são os requisitos? 1. Prova da inscrição do CNPJ. Registro na junta comercial. Capital social compatível com o número de empregados. Observados os seguintes parâmetros. Empresas com até 10 empregados, capital mínimo de R$10.000. Às vezes você tem empresas milionárias, aí com não sei quantos mil empregados, capital social 10.000. Não é que existe isso, né? Empresas com mais de 10 e até 20 empregados, capital social tem que ser de no mínimo R$25.000. C. Empresas com mais de 20 até 50, capital social de 45. Empresas com mais de 50 e até 100, capital social de 100.000. Empresas com mais de 100 empregados, capital mínimo de R$250.000. Então, isso são requisitos para funcionamento das empresas terceirizadas. É importante, se você estiver fazendo uma prova para a OAB, eu não acredito que caia demais isso aqui não. Mas para o concurso público, se for o seu objetivo, se você esteja estudando para o direito do trabalho, a mais FCC e etc., banca FCC, aí provavelmente você tenha que decorar essa escala. Tá bom? Artigo 5º-A. Vamos lá. Contratante é a pessoa física ou jurídica. Já para aqui. Eu sempre falo para vocês, se vocês me acompanham, já estudam comigo há algum tempo, ou os que já têm as aulas presenciais comigo há algum tempo, sabem que eu não gosto que decore, sim que entenda, que você pegue e leia e tente extrair o conceito, o significado de cada palavra. O direito é assim, porque muitas pessoas que estão estudando, que não têm formação jurídica, têm dificuldade, porque leem rápido, às vezes uma palavra muda toda uma questão. Então olha aqui, contratante é a pessoa física ou jurídica. No nosso exemplo aqui, a empresa B, ela é contratante. Então, ela pode ser tanto uma pessoa jurídica, tanto uma pessoa física. Tá? Então, pessoa física pode contratar uma empresa terceirizada? Pode, não tem nenhum problema. Por exemplo, eu estou aqui na minha empresa, no meu escritório. Tá? Se eu quiser contratar uma empresa terceirizada de limpeza, de segurança, um exemplo, eu posso, sem nenhum tipo de problema. Tá? Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços determinados e específicos. Então veja, mais uma vez, não diz aqui se tem que ser um serviço da atividade meio ou fim da empresa. Parágrafo 1º. É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora. Então, por exemplo, eu contrato, as duas empresas fazem o contrato. Olha, eu vou contratar uma empresa aqui, que eu preciso do pessoal que faça um balanço, um raio-x da situação da minha empresa. Então B chega para A e fala, olha, eu preciso que façam aqui o balanço comercial da empresa, uma empresa terceirizada. Ou outro exemplo, um exemplo mais comum, vou contratar aí o pessoal para segurança da minha empresa. Eu não posso pegar depois esse pessoal e aproveitar para outro fim na minha empresa. Fala, fulano, vem cá, chega aqui. Não, aproveita aí que tu está sem fazer nada, me ajuda no negócio aqui. E você começa a pegar esse trabalhador, que ele tem um fim determinado e específico. Veja,
Olha lá, contrato com a empresa de prestação de serviços determinados e específicos. O trabalhador terceirizado, ele tem um serviço específico a fazer na outra empresa. Ele foi contratado, né, a empresa dele foi contratada para a realização de um serviço específico. Beleza? Então não pode, a empresa onde ele está prestando o serviço, a tomadora no caso, né? Então não pode a tomadora ele aproveitar para outra coisa. Não pode. Segundo, os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local de comum acordo entre as partes. Até aqui tudo bem. Então as empresas podem fazer o contrato e falar assim, olha, mas esse serviço tem que ser feito aqui na minha empresa no norte do país. Então essa empresa A que contratou os trabalhadores, fala assim, olha, vocês vão ter que prestar o serviço lá no Pará, no Maranhão, não, Maranhão Nordeste, tá? Lá em Manaus, vocês vão para outra localidade. Mas isso é perfeitamente acordável entre as partes. Terceiro, é responsabilidade da contratante garantir as condições de saúde, higiene e segurança, salubridade dos trabalhadores quando for realizado em suas dependências ou em local previamente convencionado. Até aqui, nenhuma dificuldade. Quarto, a contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Então, veja, a contratante, é onde, contratante no nosso caso, lembre sempre, B, que fez o contrato com A, aqui você tem um trabalhador que vai trabalhar em B, nas dependências de B. B tem os seus próprios empregados. Então não pode aqui haver, por exemplo, uma discriminação. Olha, essa área aqui é de terceirizado, essa área não. Então o B pode estender ao tratamento ambulatorial da empresa e B já tenha. Poxa, olha só, a empresa de B, ela tem todas as sextas-feiras consultas médicas de graça para você medir a sua pressão, para você tirar ali um sangue, ver como é que está a glicose. Exemplo, tá? Tem um tratamento ambulatorial, você pode estender aos terceirizados sem problema nenhum. A mesma coisa a refeição, se você tenha lá na empresa de B, o refeitório gigantesco para todo mundo, tá? Parágrafo 5º. A empresa contratante, e aqui vem a parte importante, ela é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviço. Foi aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Então, se esse nosso amigo trabalhador ficou lá, realizou o seu trabalho na empresa B por 6 meses, essa empresa B vai ser responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas do nosso empregado pelo aquele período de 6 meses, tá bom? E também ao recolhimento das contribuições previdenciárias. Artigo 5º-B. O contrato de prestação de serviços conterá. Observe sempre essas palavras, como elas são impositivas por vezes. Conterá, deverá. Às vezes você tem poderá. Então observe com cuidado esse tipo de palavra. Então o contrato de prestação de serviços deverá conter, conterá, é obrigatório conter, é um requisito para a validação da prestação de serviços conter 1. A qualificação das partes, a especificação do serviço a ser prestado, prazo para a realização do serviço e o valor. Então, no contrato feito entre essas partes, você vai ter que ter a qualificação,
Vamos supor que sejam duas empresas, tá? Tomadora e prestadora. Então você vai lá. Nenhum problema, qualificação das duas, com CNPJ, endereço delas e tudo mais. Especificação do serviço a ser prestado. Não é um serviço geral, não. A terceirização, tenham isso em mente. A terceirização, ela é específica. Você está contratando uma empresa terceirizada, seja especialista naquele tipo de assunto, naquele tipo de trabalho. Então, isso tem que estar positivado. Isso tem que estar disposto no contrato. Que tipo de trabalho vai ser prestado? Evidentemente, o prazo que você vai realizar aquele serviço. Vou realizar esse serviço, esse raio-x comercial. Um exemplo da empresa em 3 meses, 4 meses. E depois o valor, o quanto que isso vai custar. Vejam, gente, como a gente não tinha essa regulamentação. Isso eu acho que são medidas importantes. A atividade fim e a atividade meio, a gente discute depois. Mas essas medidas eu acho importantes ter. Eu acho que a legislação avançou nesse sentido de criar requisitos e formas para validação do contrato de terceirização. E aqui a gente tem o fim do que é atividade meio e atividade fim. Na verdade, só o Brasil, se você for pesquisar, direito comparado, aquela coisa toda, fazia a distinção entre o que fosse atividade meio e atividade fim de uma empresa. E por vezes, você não consegue fazer essa distinção. Dependendo do tipo de atividade, do tipo de empresa que essas coisas se misturavam. Que abria margem para quê? Para fraude. Para mais fraude. Então, na verdade, as empresas já alegavam que estavam fazendo contrato de atividade meio, mas já estavam fazendo de uma atividade fim. Em que, na legislação anterior, era vedado. Então, você não tinha... o que de fato é uma atividade meio? Você não tinha nenhuma regulamentação positivada. Atividade meio é isso, isso, isso e isso, abrange tais e tais serviços. Não é? Só o Brasil fazia essa distinção. Agora isso acabou. Agora, se isso vai ser bom ou ruim, a gente vai ver com o tempo. Né? Artigo 9º, parágrafo 3º. O contrato de trabalho temporário pode versar sobre desenvolvimento de atividades meio e atividades fim a serem executadas da empresa tomadora de serviços. Quer dizer, eu não vejo aqui mais nenhuma divergência. Né? Então, direito dos trabalhadores terceirizados de utilizar o mesmo serviço de transporte, banheiros, refeitórios, ambulatórios e da empresa para a qual prestam serviços. Está no artigo 9º, parágrafo 2º, para que não haja discriminação entre os trabalhadores da empresa e os trabalhadores terceirizados. Os trabalhadores terceirizados, conforme já falei, têm os mesmos direitos dos empregados seletistas, férias, 13º. Então, essa discussão, o terceirizado não tem férias. Não seja ignorante. Não seja. Não vá repetindo o que você vê por aí, o que ouve. Se aprofunde. Pergunte a alguém especializado. Mas é alguém que tem... Pergunte ao seu professor. Pergunte a 5, 4 professores diferentes. Pesquise. Para que você não saia falando uma ignorância dessa. Que o terceirizado não tenha. Né? A gente pode até discutir a questão salarial. Né? Que o terceirizado ganha um pouco a menos do que o da empresa contratante. Isso, de fato, a gente discute. Agora, os direitos são direitos constitucionais. A partir do momento em que esse trabalhador aqui, ele é um trabalhador terceirizado, mas ele está vinculado é contratado, tem carteira assinada, tem os mesmos direitos. Então não vamos partir para a ignorância intelectual, né, gente? Que aí é demais. Vamos lá. Responsabilidade da empresa contratante, tomadora, já falamos, é subsidiária. Deve a empresa tomadora dos serviços, no nosso exemplo, é a B, exigir que a prestadora adimpla, ou seja, que ela cumpra, que ela pague da prestadora
que ela pague os direitos trabalhistas sob pena dela ter que pagar, já que ela é uma responsável subsidiária. Então é sempre importante a empresa tomadora dos serviços fiscalizar se a empresa A, que é a prestadora, cuja qual os trabalhadores têm relação trabalhista, se a empresa A está recolhendo o INSS, está depositando no fundo, porque senão amanhã depois é a empresa B que vai tomar a condenação. A quem o terceirizado responde? O trabalhador terceirizado, ele tem o direito de não receber ordens da empresa tomadora, porque o serviço dele ele é tão específico, ele é contratado para fazer isso nas dependências da tomadora, um exemplo. Então, não é a tomadora que tem que dirigir a prestação dos serviços do nosso amigo terceirizado. Ele já chega lá tendo que fazer, sabendo o que tem que fazer. Isso é bem importante, tá bom? Vamos lá. Pergunta interessante para vocês. Se vocês não estão lendo aí, vamos lá. De quem é a responsabilidade pelo uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual? Da prestadora ou da tomadora dos serviços? Quem tem que exigir no empregado um uso efetivo dos EPIs? O que vocês acham? Vou dar 3 segundinhos, só enquanto eu bebo uma água aqui, porque eu já estou virando um camelo falando por 40 minutos. E aí? Então, gente, aqui a responsabilidade ela é comum. Por quê? A empresa prestadora fala, olha, você lá tem que usar o EPI, meu amigo. Tu tem que usar o capacete na obra. Porém, se o nosso trabalhador ele esteja trabalhando nas localidades da tomadora, o nosso amigo na empresa A já avisou o trabalhador que ele tem que usar o EPI. Mas como ele está trabalhando na empresa B, o B passa nesse quesito também a poder exigir. Meu amigo, faz o seguinte, usa a cordinha ali no andaime, senão tu vai cair, vai morrer, usa não sei o que, não faz. Aí sim, é uma questão de saúde, de segurança do trabalho e que todos têm responsabilidade. Tá bom? Todos têm que ter essa responsabilidade. Empresas de terceirização e atividade econômica. Aqui é o comentário que eu fiz lá atrás sobre essa parte de as empresas de fachada que nós tínhamos. Então hoje, para você ser terceirizado, a lei exige uma certa capacidade econômica. Eu quero terceirizar uma empresa, ser terceirizada, abrir uma empresa terceirizada sem funcionários. A empresa exige determinada capacidade econômica para tentar evitar um pouco essas fraudes, tá? Aqui é um detalhe importante na lei. Tem a tomadora dos serviços que exigir, nós também já vimos, documentos que comprovem a regularidade dos pagamentos trabalhistas, previdenciários, etc. Ou seja, posso exigir da empresa, eu contratante, posso exigir da empresa prestadora, que mantém o vínculo trabalhista com os empregados, de 2 em 2, 3 em 3 meses, que me passem a documentação de todos aqueles empregados terceirizados que estão trabalhando para mim, do recolhimento previdenciário dos depósitos do fundo de garantia. Aí você, advogado, que vai fazer esse contrato terceirizado, de terceirização, você pode, olha, em caso de não cumprimento, a empresa tem que cumprir uma multa de eu não sei quanto. Você tem que colocar isso sob essa responsabilidade, sob essa responsabilização da outra empresa. Senão é a sua empresa que poderá acabar sofrendo essa condenação. Tá bom? Períodos de quarentena. E nós não estamos falando de coronavírus nem nada a respeito. O período de quarentena é o seguinte: eu não posso demitir o meu trabalhador
e o contratar imediatamente como terceirizado. Tá? Isso não pode ocorrer. Olha o meu comentário. Se o trabalhador com carteira assinada for dispensado, só poderá a empresa que o demitiu recontratá-lo através de qualquer CNPJ depois de passados 18 meses, evitando a demissão e posterior contratação por empresa terceirizada. O que a lei quer evitar? Olha, quer saber o seguinte, como eu posso fazer agora atividade de fim? Eu vou demitir todo mundo. E outras pessoas ali constituem CNPJ e eu contrato todo mundo através de outra empresa. Entendeu? E, gente, isso é diferente de pejotização. Eu vou falar logo aqui de pejotização. Vou explicar essa diferença. Aqui você continua vinculado. Você, trabalhador, você, exemplo, a empresa chega para você, a empresa B te demite e no dia seguinte te contrata através de uma outra empresa. Você aí vai ser contratado pela empresa A para prestar serviço de novo para B. Só que você era empregado de B. Aí foi demitido e volta a trabalhar para B através de A. Só que você volta aqui normalmente recebendo um salário a menos. Esse é o detalhe da terceirização que eu falei com vocês. Normalmente o trabalhador terceirizado, de fato, recebe menos. Isso é uma verdade, né? Podemos dizer. Então isso não pode. Então se você, presta atenção aí você, no jurídico da empresa, você estudante, se você demite um empregado, você só pode voltar a contratá-lo como terceirizado, tá ok? De qualquer CNPJ, passado o prazo de 18 meses. Passado esse prazo, aí sim você pode contratar esse empregado. Tá bom? Isso, gente, não tem nada a ver com pejotização. Pejotização é uma outra coisa que eu vou falar em segundos com vocês. Vamos lá. Pejotização. Pejotização, meus amigos, nada mais é do que você virar PJ. O que é você virar PJ? É você abrir uma empresa. É você passar a ter um CNPJ. Aí você tem diversas formas na legislação empresarial. Você pode ser um MEI, microempreendedor individual. Você pode constituir uma EIRELI. Aí tem diversas formas, microempresa, empresa de pequeno porte, e etc. E assim vai em frente. Nesses casos, o que muitas empresas fazem? Você fala o seguinte, olha, empregado, vamos fazer o seguinte, você não vai receber por carteira assinada. Você vai abrir uma empresa e eu vou te pagar através da sua empresa. Um valor único. Eu vou te pagar 20 mil. Só que eu vou te pagar esse 20 mil de uma maneira só. Acabou. Férias, 13º, fundo de garantia, INSS não existe. Eu vou te pagar somente esse valor. Isso é pejotização. Eu vou pegar, você abre uma empresa e eu pago para você esse valor. Ponto. Agora, isso é uma fraude, professor, trabalhista e previdenciária? É uma fraude, sem dúvida. Por quê? Uma coisa é você receber 20 mil, empresa, né? Valor único. Agora, outra coisa, você receber os mesmos, podemos dizer, 20 mil com carteira assinada. Você seria um empregado muito mais caro. Vamos supor, você, PF, recebendo 20 mil, e você, PJ, só recebendo 20 mil. Aqui você a empresa teria obrigação, olha lá, de 8%, depositar o fundo de garantia, teria o INSS, tem o AVO das férias, do 13º, depois se for demitir tem um aviso prévio, depois tem o 40%, olha lá,
Quanto custa isso aqui? O seu custo efetivo para a empresa seria de 20 mil. Seria muito mais de 20 mil. Então, o que as empresas, muitas fazem, muitos locais fazem? Olha, você vira aí, sei lá, uma empresa que for, no ponto de vista empresarial, eu te pago esse valor único, abrangendo tudo. É isso que acontece. Então, muita gente hoje, o que eu acho da grande hipocrisia que a sociedade, principalmente a classe intelectual, né, a classe de artistas, todos eles, a grande maioria jornalistas, mais alto escalão, esses artistas todos da tela da TV do meio desse povo, a gente vai se ver no Plim Plim, todo mundo, a maioria recebia, por quê? Por PJ. E reclamavam de qualquer coisa na esfera da carteira de trabalho. Eu sempre fiz a pergunta, mostre a sua carteira de trabalho. Então por que você é PJ e você não é CLT? Por que houveram... Gente, isso aqui não é discussão política. Isso é discussão de direito e trabalho. E de hipocrisia. Por que, tá, que muita gente não quis reduzir o seu salário? Não, isso aqui não é salário, né? Isso aqui seria um prolabore, nome técnico. Por que muita gente não quis voltar? Olha só você. Muita gente não quis, que dizia a favor da carteira de trabalho, do direito do trabalho, da carteira assinada, de tudo. Eles não quiseram sair de PJ para assinar carteira, recebendo 10 mil e tendo todos esses direitos, ora. Não quiseram. Aí muitos saíram, foram fazer outra coisa. Blá, blá, blá. Então, gente, cuidado. Eu falo com vocês, cuidado para você não ser manipulado por ninguém. O que liberta é o conhecimento, é o estudo. Não deixe professor, ninguém nunca, nem pai, nem mãe, ninguém nunca manipular você. Você é o detentor da sua própria vida. CPF seu, só tem um. Ninguém mais no Brasil tem o seu número. Então você é único. Não deixe ninguém te manipular. Vá atrás, estude, liberte, porque isso aqui você só consegue entender muita coisa que acontece na sociedade abrindo seus olhos, estudando. Então, o que eu digo é o seguinte, a pejotização é isso. É você receber através da sua empresa. Ponto. O que acontece, professor, então, se for constatada essa fraude? Bom, constatada essa fraude, o que muitos fizeram? Você entra na justiça logo depois. As empresas falam assim, ó, acabou o contrato, não quero mais. Você não ouve falar? Ah, acabou o contrato, fulano encerrou o contrato com a emissora tal. Ué, contrato é carteira assinada, né? Foi demitido, deu baixa na carteira, ninguém fala, né? Cerrou o contrato. Mas tudo recebia PJ. Tudo recebia PJ. Ah, não renovou. Então o que acontece? Muitos saíram, entraram na justiça provando que eram empregados. Ou seja, que eles tinham todos aqueles requisitos caracterizadores da relação de emprego. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Além da alteridade e tal. Então, muitos provaram que eles não eram empresas prestadoras de serviço, eles eram empregados. E aí eles pegavam dali para trás, em cima do valor que eles recebiam como prolabore, tudo isso aqui, todos os direitos. Aí são ações milionárias. Só acho uma pena que não tenham encontrado para a gente fazer esse tipo de ação, para todo mundo ficar muito feliz. Mas é isso que acontece. Então cuidado, porque aqui, pejotização é isso. Tá? Vou virar PJ. De fato, eu particularmente acho que evolução ou involução, né, no mundo vai ser cada vez mais você fazer esse tipo de contrato. Vê se esse pessoal todo prefere carteira de trabalho PJ. Aí depois são os mesmos que vão postar foto, carteira de trabalho rasgada, etc. Mas são os mesmos que não quiseram sair daqui e voltar a ser carteira
de trabalho. Por isso que a emissora vem tentando diminuir os seus custos de ação e tudo mais. Por quê? Tomou vultuosas condenações, acordos milionários. Então agora falou o seguinte, meu amigo, acabou o negócio de PJ. Agora vai ser todo mundo CLT, vamos baixar metade do salário. Porque esses 20 mil aqui, dependendo, eles viram mais de 30. Então vamos reduzir todo mundo aqui a metade do salário e ser carteira assinada. Muitos não quiseram, pularam fora. Tá? Então é base, não quiseram reduzir o seu salário. Não é salário, né? Seu prolabore, não quiseram ter sua carteira assinada. Isso, meus amigos, é pejotização. É diferente do que nós vemos aqui, em que você ser o trabalhador terceirizado, desse período de quarentena, tá? Onde você contrata o trabalhador por empresa interposta. Né? Então, você tinha muito isso antes. Né? A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, gerando vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços, era a súmula anterior. Tá legal, gente? Então, essa parte é a parte mais importante para vocês, tá? Das novidades, das mudanças legislativas concernentes aí à terceirização. Então, convido você a curtir lá a minha página, professor _Carlos Eduardo, Instagram, né? A página é professor Carlos Eduardo Barreto, ao meu site, umavagaminha.com.br, onde você poderá desfrutar de diversos cursos aí para concursos, capacitação e etc. Tá bom? Vejo você no próximo bloco. Se você quiser ter acesso ao nosso curso completo, esse aqui é o curso que a gente vai tentar fazer sempre de uma forma ou de outra, falando das novidades nesse ponto da reforma trabalhista. Tá? Vejo vocês no próximo bloco. Um abraço.